Amém, irmãos. Eu queria compartilhar uma palavra que está no livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro e o primeiro livro de Moisés, né? Gênesis, capítulo 1 e o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Repetindo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença pela Tua misericórdia. Mais uma vez, ó Deus, se reunimos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra pela Tua graça. Não é porque merecemos, não é porque nós somos bons, não, Senhor. É pelo favor não merecido em nossa vida. Pai, por isso nós queremos Te louvar e Te agradecer. Queremos bendizer e glorificar o Teu santo nome sobre tudo e todas as coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, prepara cada coração para a Tua palavra. Meu Deus, que a palavra que vai ser ministrada, que ela não venha de mim mesmo, mas sim do Teu trono, mas sim do Senhor e do Teu Espírito. Deus, eu Te peço em nome de Jesus, usa minha vida para falar com os Teus filhos que estão nos ouvindo. Prepare cada ouvido e cada coração, em nome de Jesus. Pai, que o Teu nome seja exaltado e glorificado para todo sempre. Amém. Bom, irmãos, é com muito orgulho que eu novamente estou aqui para trazer a palavra para vocês. E eu quero compartilhar uma palavra cujo tema dela é amigos de verdade. Amigos de verdade. Ou seja, eu acabei de ler aqui o segundo verso do primeiro livro da Bíblia. Ele fala sobre o Espírito de Deus. Algumas traduções, ela traz para a gente que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu comecei a procurar esse significado de pairar. E pairava significa a mesma coisa que um helicóptero ou um beija-flor. E o Espírito de Deus, ele pairava. Ou seja, ele estava à procura de amigos desde o início da criação. O Espírito de Deus, ele já havia sobre a face das águas, procurando a quem se relacionar, procurando pessoas para se relacionar. Mas interessante, irmãos, que o que eu quero compartilhar aqui é que primeiro, antes de falar de alguém, nós temos que conhecer esse alguém. Nós não podemos falar algo dessa pessoa se nós não o conhecemos, certo? Por exemplo, eu estava conversando com um rapaz ontem, e ele me perguntando a qual igreja eu estava congregando. E eu disse para ele que eu estava na Batista Internacional, Ministério Batista Internacional. E perguntei para ele se ele conhecia o pastor Wagner. E ele me respondeu que ouviu falar do pastor Wagner. Interessante porque hoje eu posso falar desse pastor. Não conheço o mais profundo, mas tenho convivido dia após dia do lado desse homem, né? Posso dizer como que Deus tem usado a vida dele, como que Deus tem o abençoado. Mas como que eu vou falar de uma pessoa se eu não a conheço? Eu posso até ter ouvido falar dessa pessoa, mas eu não tenho o direito de falar suas características porque eu não sei. Esse rapaz, ele simplesmente falou que conhecia, mas ele não podia falar nada porque ele não conhece o pastor. Mas eu posso dizer algumas características dele.
é um grande homem de Deus. É um grande homem de Deus. Mas, irmãos, eu não quero falar sobre o pastor, mas sim sobre Deus. Eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus, que interessante, porque para a gente conhecer o Espírito Santo, ou seja, para a gente ser amigo do Espírito Santo, nós precisamos primeiro trilhar alguns caminhos. Para ser amigo do Espírito Santo, nós precisamos trilhar algum caminho. Nós precisamos trilhar um caminho. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns caminhos, ou seja, alguns caminhos para que precisamos para ser amigo do próprio Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer. Ou seja, se nós definirmos o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade. Um exemplo bem simples é a água. A água, ela pura, a água congelada e a água fervida. A água, quando você pega essa água pura e coloca em um freezer para congelar, ela não deixa de ser água porque ela virou uma pedra. Se você ferver, ela começa a evaporar, ela não deixa de ser água. Ou seja, se nós definimos o Espírito Santo, é Pai, Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Deus, Jesus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É aquele mesmo que Jesus falou: olha, estou indo para o Pai, mas enviarei um Consolador. Enviarei um Consolador, enviarei um ajudador. É esse que Jesus se referiu. E o Espírito Santo de Deus, ele possui todas as características de uma pessoa. É interessante porque outro dia eu estava meditando na palavra e vi que o Espírito Santo ele tem ciúmes da gente. Mas, irmãos, como que você vai conhecer o Espírito Santo? É através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos conhecê-lo. Agora, qual é o seu desejo? Você quer ser amigo ou não? Você quer ser um amigo de verdade ou não do Espírito Santo? Irmãos, interessante que é você quem escolhe a sua nova amizade. Não adianta você ouvir falar de certas pessoas. Não adianta falar para você que o Espírito Santo é o máximo, ele é tudo. É um consolador, ajudador. Se você não quer ser amigo, não adianta. Então, para que sejamos amigo de Deus, nós precisamos escolher primeiro, né? Nós precisamos conhecer e escolher ser amigo desse Deus. Em segundo lugar, interessante porque quando você conhece uma pessoa, você começa a conviver com ela. Em segundo lugar, é conviver. Para se tornar amigo de Deus, você precisa conhecer. Em segundo lugar, conviver com esse Deus. E quando você conhece uma pessoa nova e você começa a conviver com ela, e essa pessoa e essa amizade, ela te interessa. Interessante que o Espírito Santo, ele também é dessa forma. Ele todo o tempo ele quer relacionar conosco. Ele quer relacionar. E você vai conhecê-lo através da palavra, através de oração. Lembre, irmãos, lembre-se que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Porque quando você ora, não é somente uma oração, mas sim um diálogo com Deus. Não é simplesmente palavras que você lança ao vento, não. Essa não é a ideia de uma oração.
Oração, irmãos, não é você conversar com qualquer pessoa, não. Quantas vezes eu dentro do carro, em cima da moto, pela rua fora, quantas pessoas, amigo meu, já passou perto de mim e falou: Neymar, pensei que você tava ficando doido, cara. Eu falei: mas por que, irmão? Você conversando pra rua fora sozinho? E eu dizia para essas pessoas: não, amigo, não tava conversando sozinho. Eu tava me relacionando com o meu melhor amigo, chamado Espírito Santo. Então, quando você conhece essa pessoa, você começa a conviver com ela. E o Espírito Santo, ele quer conviver com você todos os dias. Ele quer relacionar com você todos os dias. Então lembre-se, se você não quer orar em voz alta, ore em espírito, porque Deus consegue entender e ler o seu pensamento. Ou seja, quantas vezes eu estou sozinho, e às vezes eu fico orando sozinho em espírito. A Bíblia fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Não precisa ficar 5 horas, 10 horas de joelho orando. Mas nunca fica muito tempo sem orar, meu amigo. Ora. Leia a Bíblia, para que você possa conviver com essa pessoa, para que você possa ter um relacionamento vivo com esse Deus. Isso depende de você. Você sabe por quê? Porque em Apocalipse 3:20, Jesus fala assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus não está do outro lado do mundo, Deus está à porta batendo, querendo relacionar com você, querendo te conhecer. E quando se referimos a essa porta, se referimos ao nosso coração. É necessário que você abra esse coração para conhecer esse Deus. É necessário que você abra esse coração para começar a conviver com esse Deus.